Bem, queridos, estamos aí para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana, estou aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre conteúdo que hoje é muito legal. Vamos dar uma olhada aí. Nosso objeto de conhecimento é sobre ecossistema e no detalhamento a gente vai falar sobre relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. Então, basicamente, nós temos dois tipos de relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. A gente também pode conceituar entre intraespecífica e interespecífica. Então, observa que são vários termos em que você vai precisar anotar, tá bom? Anote aí, vá anotando no seu caderno, porque essa é a melhor forma da gente estudar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa aula. Então, para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós vamos primeiro compreender o que são relações ecológicas. As relações ou interações ecológicas são os efeitos que os organismos em uma comunidade têm um sobre o outro. Esse tipo de efeito, se é negativo ou se é positivo, é o que identifica, o que caracteriza as relações ecológicas. As relações ecológicas interespecíficas são interações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, não esqueçam, relações ecológicas interespecíficas são interações que ocorrem em indivíduos de espécies diferentes. Já as relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie. Eu trouxe um quadro para a gente conseguir acompanhar esses conceitos. Observem, a gente tem relações intraespecíficas. Observem aqui, ó, intra. Quando a gente falar de intra, você já sabe que ocorre dentro da espécie. Então, ocorre com indivíduos da mesma espécie. Essas relações ocorrem em indivíduos da mesma espécie. Quando for interespecífica, ocorre com indivíduos de espécies diferentes. Esses tipos de relações entre mesma espécie ou espécies diferentes podem ser harmônicas e podem ser desarmônicas, tá? Eu posso ter uma relação harmônica em indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. E eu também posso ter relações desarmônicas. Harmônica, quando a gente diz que uma relação é harmônica? Quando não ocorre prejuízo para nenhuma espécie sai perdendo. E desarmônica ocorre pelo menos prejuízo para uma espécie. Então, esse tipo de relação a gente diz que é uma relação desarmônica quando um indivíduo é prejudicado nessa convivência, nessa relação. Vamos continuar com a cartela? Olha só. Vamos falar um pouco mais sobre relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Nessa primeira imagem, eu trago para vocês uma relação interespecífica. Se eu estou falando que é interespecífica, eu já sei que são de espécies diferentes. Reparem aqui na imagem, o leão está atacando aí o búfalo. Então, é uma relação aí entre o leão e o búfalo, ela é interespecífica. Tem uma relação entre eles e são de espécies diferentes. Então, eu digo que é uma relação interespecífica. E é intraespecífica quando essa relação acontece em indivíduos da mesma espécie.
Então, esses indivíduos aí estão se degladiando, ou por comida, ou por alimentação, ou pela fêmea, mas há aí um tipo de combate, então, de competição. Isso significa o quê? Que essas relações, apesar de eles serem da mesma espécie, têm relações ecológicas aí que podem ser harmônicas e desarmônicas. Observem na nossa próxima cartela. As relações interespecíficas e intraespecíficas também podem ser harmônicas, relações positivas. Então, a gente diz aí no estudo das relações, quando uma relação é positiva, ela é harmônica. E você pode encontrar esse termo aí em alguns livros falando de relação positiva. Então, quando falar de relação positiva, você já sabe que está falando de relações harmônicas. Quando falar de relações negativas, você já sabe que está falando de desarmônicas. Sabendo aí o que é uma relação interespecífica, o que é uma relação intraespecífica, o que é uma relação harmônica e desarmônica, agora nós vamos saber os tipos de cada um desses, os subtipos dessas relações. Os subtipos de relações harmônicas, os subtipos de relações desarmônicas. Que tipo, como é que elas são classificadas, como elas são identificadas. E nós vamos começar pelas relações harmônicas. Observem a leitura da cartela e acompanhem comigo. São chamadas relações harmônicas ou positivas. São aquelas em que os dois ou pelo menos um dos organismos envolvidos é beneficiado e não há prejuízo ao outro. Então, essas relações em que o outro sai ganhando e o outro nem perde nem ganha, é chamada de relação harmônica. Há também aquela que os dois ganham, então também é chamada de relação harmônica. E agora nós vamos conhecer alguns tipos dessa relação harmônica. Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro tipo de relação harmônica, que são as colônias. As colônias são formadas por organismos uni- ou pluricelulares que vivem ligados fisicamente. Então, as colônias, eles se agrupam. E aí a gente tem uma imagem. Nessa primeira imagem, você tem aí em laboratório uma cultura, assim que a gente chama, quando você produz, quando você faz com que aconteça algum evento em laboratório. Aí a gente está mostrando uma cultura de bactérias. E o que você está vendo aí, esses pontinhos, são colônias de bactérias. Esse pontinho aí tem milhares de indivíduos, né? Milhares de bactérias. Então, as bactérias, elas formam colônias. É um tipo aí de relação harmônica. E na segunda imagem, a gente tem aí um peixinho nadando e os corais. Os corais que ficam fixados nas pedras, né, no fundo do oceano, são diversos indivíduos que ficam formando como se fosse um único indivíduo, mas na verdade são vários indivíduos e também são chamados de colônias. Quando você ouvir falar colônias de corais, você já sabe aí que são vários indivíduos, né, que vivem ligados fisicamente. Um tem contato com o outro, então isso a gente denomina de colônias. Vamos agora para outro tipo de relação harmônica. O outro tipo de relação harmônica são as sociedades. E o que são as sociedades? São associações entre seres da mesma espécie, onde existe a divisão de trabalho. Olha que interessante aqui, a gente está mostrando uma colmeia que, além de serem seres da mesma espécie, uma sociedade são associações entre seres da mesma espécie, onde existe a divisão de trabalho. As formigas também formam sociedades, a divisão
de trabalho. A gente já viu aí ou já ouviu falar sobre a rainha, né, a abelha rainha, os soldados. Então, tem uma divisão nas sociedades, uma divisão de trabalho. Quem é responsável pelo quê? Então, é um exemplo de relação harmônica às sociedades. Vamos a outro exemplo? Vamos ao mutualismo. Olha só. O mutualismo é uma relação benéfica para ambos os animais envolvidos. E um não pode viver sem o outro. Um exemplo são os líquens, que é uma associação de alga e fungo. Eles vivem juntos, um ajuda o outro. Algas e fungos. Esse tipo de associação recebe o nome de líquens. E aí eu trouxe mais 2 exemplos para vocês. Nesse primeiro quadro, que você observa aí cupins, tá, na madeira, comendo aí, destruindo a madeira. Vocês com certeza já viram em algum lugar os cupins, eles se alimentam aí de celulose, né, que comem a madeira, mas existe aí um organismo dentro do cupim que faz essa digestão. Então, se ele não tiver aí dentro dele esse micro-organismo, essa celulose não vai ser digerida e ele vai morrer. Então, dentro do cupim, o que há dentro do cupim é que auxilia, que ajuda que ele possa fazer a digestão da madeira. Então, se não tiver a madeira, se não tiver esse micro-organismo dentro do cupim, ele não vai conseguir comer a madeira. Então, essa relação aí desse micro-organismo com o cupim é uma relação aí de mutualismo. E no outro quadro, a gente tem uma abelha na flor. Quer ver? Vamos voltar. Olha aí, a gente tem uma abelha na flor, que também é uma relação que se ajudam, né? Se ajudam, um não pode viver sem o outro. Por quê? A abelha também tira néctar das plantas e ajuda as plantas, porque quando a abelha senta na flor para retirar o néctar, ela acaba aí se esfregando no pólen e levando o pólen para outra planta e acaba ajudando na polinização aí, na formação de outras, na fecundação das plantas. Então, essa relação aí da abelha com as flores também é uma relação de mutualismo. Uns necessitam do outro. A abelha vai lá, tira o alimento e a flor também é agraciada porque a abelha leva os seus grãos de pólen aí para outro lugar para serem fecundados. Então, e também trazem outros também que possam ser fecundados. Então, essa relação é uma relação de mutualismo onde um precisa do outro para sobreviver. Vamos a outra relação harmônica, outro tipo de relação harmônica é a protocooperação. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês. É a associação entre 2 seres vivos que podem viver separadamente. Olha, o passarinho não precisa do jacaré, nem o jacaré precisa do passarinho. No entanto, eles têm aí uma sociedade que um beneficia o outro. Esse passarinho aí é conhecido também como pássaro palito, porque ele tem uma missão perigosa aí, que é palitar os dentes do jacaré. Então, quando o jacaré está na beira do lago, depois que já fez uma alimentação, deixa a boca aberta, o passarinho entra na boca do jacaré e faz a limpeza dos dentes dele e também retira alimento para ele, que ele também não é bobo. Então, à medida que ele ajuda o jacaré fazendo a limpeza dos dentes do jacaré, ele também se alimenta. Então, há aí uma relação de protocooperação. Eles podem viver separadamente, mas aí um ajuda o outro, nenhum sai no prejuízo, os 2 saem com benefícios, né? O jacaré aí com o seu dente limpo e o passarinho alimentado. Vamos a outro tipo de relação harmônica. O outro tipo de relação é o comensalismo, que é a associação em que um indivíduo se aproveita
dos restos de alimentares de outro sem prejudicá-lo. Olha só, na verdade, nessa imagem, a gente trouxe aí para vocês um pássaro também, que ele cata carrapatos dos bichos, de boi, de cavalo, e acabam beneficiando o animal, porque tira esses parasitas aí desse animal que podia prejudicá-lo. Então, é um tipo de relação também. E também eu trouxe para vocês, ainda falando de comensalismo, um outro exemplo, que é um exemplo do tubarão e da rêmora. Olha só esse vídeo aí que a gente reproduziu para vocês. Sempre que vocês verem um vídeo e observarem os tubarões, vocês vão ver pequenos peixes ao redor desse tubarão. O que ele faz? Ele sempre fica ao redor do tubarão, fica embaixo do tubarão, fica do ladinho, ali perto da cauda. Por quê? Porque ele também se aproveita de restos de alimentos. Nesse exemplo, quando o tubarão se alimenta, estraçalha a alimentação dele, sempre sobra alguma coisa, e o peixe rêmora, nada besta, também fica ali perto e consome os restos que o tubarão deixa lá. E ele nem vai procurar alimento não, ele já vê o tubarão, já fica próximo ao tubarão, porque ele sabe que ali vai sobrar alguma coisa para ele comer. Não há, então, prejuízo nem para o tubarão, muito menos para a rêmora, né? Ela se aproveita aí dessas sobras do tubarão. E não há prejuízo para nenhuma das duas espécies. Então, quando não há prejuízo para nenhuma das duas espécies, a gente tem aí relações harmônicas. E nós conhecemos alguns tipos, né, algumas classificações de relações harmônicas ou relações positivas. E agora nós vamos conhecer as relações desarmônicas. Observem o conceito comigo. Relações desarmônicas ou negativas são aquelas em que pelo menos um dos envolvidos sofre algum prejuízo. Então, há aí alguém que saia beneficiado e outro que saia um pouco prejudicado. Então, esse tipo de relação onde há um prejuízo, pelo menos para uma das espécies, a gente diz que essa relação é desarmônica. E o primeiro tipo de relação desarmônica que nós vamos ver é o parasitismo. O animal vive à custa de outro, sem matá-lo, né? Olha só, a gente tem aí o primeiro exemplo, é um carrapato. E carrapato, né, dá em gato, dá em cachorro. E tem carrapatos também que podem atacar os humanos. Mas o carrapato, ele vive à custa do outro animal, sem matá-lo. A não ser que você tenha uma super população de carrapatos no indivíduo, aí, lógico, né, vai sim levá-lo à morte. Então, os carrapatos, eles ficam ali, sugam o sangue, se alimentam dos nutrientes do corpo que ele está presente. E na outra imagem, vou voltar com a imagem para vocês, o que vocês acham que é isso aí que eu trouxe para vocês? Isso aí são vermes, lombrigas, que convivem aí, na maioria das vezes, com os seres humanos, também sugando os seus nutrientes, a sua alimentação. Então, os vermes, né, aí nesse caso as lombrigas, também é um tipo de parasitismo. Observem que você pode conviver com essas doenças sem morrer por conta dessas doenças. No entanto, o excesso dessas doenças, desses seres, desses micro-organismos, podem levar você à morte sim, tá? E aí a gente trouxe outros micro-organismos que também atuam aí como parasitas do corpo humano. Olha só esses exemplos que eu trouxe para vocês. Então, nesse primeiro quadro, a gente tem os vírus, que é sim um tipo de parasitismo, pode levar à morte, né? A gente pode conviver com ele,
sem levar à morte, mas dependendo do vírus, a gente sabe que pode ocasionar a morte. Bactérias também e protozoários, o último quadrinho lá identificando protozoários. Esses são micro-organismos que nós podemos conviver sem necessariamente nos levar à morte. É lógico que, dependendo do vírus, da bactéria, do protozoário e da qualidade da sua saúde, isso pode levar sim à morte. Mas também podemos conviver com ele, né? E aí a gente tem esse tipo de relação desarmônica. O outro tipo que nós temos de relação desarmônica é o predatismo. Nesta relação, um ser vivo mata o outro para comer. As espécies que utilizam de outros organismos como alimento são denominadas predadores e suas vítimas presas. Observem aí que nessa imagem a gente tem diversas relações de predatismo na natureza. Aí a gente tem um lagarto comendo um gafanhoto, se alimentando do gafanhoto, ou seja, precisa matar um outro ser vivo para comer. A gente viu também, a gente tem outros exemplos também, como o do leão atacando um búfalo ou uma zebra. É uma relação de predatismo, ele precisa se alimentar daquele ser vivo para o seu alimento. Então, quando há essa relação de predatismo, né, em que um indivíduo precisa se alimentar do outro para sobreviver, a gente tem aí caracterizado a predação. Enquanto uma espécie de predadores estiver presente no mesmo local de uma espécie que é a presa dele, de alguma forma esses predadores fazem com que esse tipo de espécie aqui não tenha uma superpopulação. Ao mesmo tempo que os predadores também não podem ter superpopulação, senão não vai restar nada pela frente. E os predadores, eles têm algumas características. A gente viu que o que se alimenta é predador e o alimento que é do predador a gente chama de presa. Mas os predadores, eles têm algumas características. Olha só, eu trouxe para vocês. Os predadores, eles possuem musculatura forte, sistema nervoso complexo e sentidos desenvolvidos. Então, eles conseguem enxergar bem, têm um bom faro, sabem como atacar. Os predadores, ele têm essa característica também de serem silenciosos, né, e se aproximar da presa. É uma característica que eles vieram aprimorando aí durante os milhões de anos, né, para que consigam atacar as presas e aí servir de alimento. A gente vai conhecer também outro tipo de relação desarmônica, é o canibalismo. Essa relação semelhante ao predatismo, mas ocorre entre seres vivos da mesma espécie. Observe aí o canibalismo, é uma relação semelhante ao predatismo, mas ocorre entre seres vivos da mesma espécie. Então, se alimentar de espécies diferentes não é canibalismo. O canibalismo é só quando a espécie come a própria espécie dela, né? A mesma espécie. E aí a gente trouxe um exemplo para vocês, um louva-a-Deus, que é um tipo de artrópodos, e eles se alimentam da própria espécie. Então, a fêmea, quando tem a cópula, né? Quando há a relação entre o macho e a fêmea se alimenta do macho, come a cabeça aí do inseto e se alimenta dele. Então, é um tipo de canibalismo quando os animais comem a própria espécie, se alimentam da própria espécie. Outro tipo de relação desarmônica é o amensalismo. Olha só,
o amensalismo. Nesta relação, uma espécie é prejudicada enquanto a outra não leva nenhuma vantagem. Observe essas imagens aí bem interessantes. Esse tipo de relação desarmônica é aquela bem característica, em que uma espécie ela é realmente prejudicada. Ela não pode aparecer, ela não consegue surgir quando tem a presença de outro. Nesse primeiro quadro que a gente traz aqui para vocês, a gente quer demonstrar um exemplo da penicilina, né? A penicilina que é muito usada aí para antibióticos, acho que é o antibiótico mais antigo. A penicilina é produzida por fungos e quando esses fungos estão presentes, as bactérias não conseguem proliferar. Então, é um exemplo aí de amensalismo, a penicilina para as bactérias. Quando há a penicilina, as bactérias não conseguem aí se proliferar. E vocês viram que as bactérias, elas vivem em colônias. Então, na presença da penicilina, não conseguem proliferar, não conseguem formar colônias de bactérias. E no outro exemplo que vocês observam aí, leiam comigo a imagem, isso é um mar. E o que vocês estão vendo aí são toxinas, tá? Isso aí é o que a gente chama de maré vermelha. Quando há muita produção desse tipo de toxina pelas algas e um calor excessivo, pode-se ter esse fenômeno chamado de maré vermelha. Tudo que você vê aí meio rosado, meio avermelhado, são toxinas produzidas pelas algas e são letais. Na presença dessas toxinas, pode aí ter bastante prejuízo no mar, onde está acontecendo esse tipo de fenômeno. Essa toxina aí vai atacar peixes, os peixes vão morrer, os plânctons, que a gente já viu que é super responsável pela cadeia marinha, né? Pela cadeia alimentar marinha, vai também destruir crustáceos, camarões, caranguejos. Então, essa maré vermelha é um exemplo, a maré vermelha é um exemplo de amensalismo, porque quando há essa produção das toxinas aí pelas algas, elas prejudicam e evitam que outras espécies possam existir. Então, quando isso acontece, a gente tem uma relação desarmônica. E então, nessa aula, a gente falou sobre relações ecológicas. Falamos o que é uma relação interespecífica e o que é uma relação intraespecífica. Tanto na relação interespecífica como na relação intraespecífica, nós temos relações harmônicas ou positivas e desarmônicas, também chamadas de negativas. Nesta aula mostramos aí vários exemplos de relações harmônicas e exemplos de relações desarmônicas. A sua aula continua no próximo vídeo.